Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Tributária, uma realização do Tex Group. Eu sou Júlia Perissé, jornalista do Tex, e estamos aqui com a diretora de operações da Incentive, Thaís Nicolau, e a diretora de sucesso do cliente, Eloren Andreani. Bom, é um prazer recebê-las aqui. Estamos ao vivo do Tex Experience 2025. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Thaís Nicolau, uma das fundadoras aqui da Incentive, mãe de 2 meninas, uma de 2 e uma de 6, e tive minha formação toda voltada para a área da música e artes. Fiz graduação na Unicamp, estudei nos Estados Unidos para mestrado e doutorado, e foi justamente pela música que comecei a ingressar nesse mundo de lei de incentivo. Então, de lá para cá, a gente começou a se aprofundar, né, e saiu de uma figura de proponente para a figura que a gente é hoje como um facilitador dentro do mercado, quando a Incentive se consolida já no mercado hoje como uma tech de impacto social. E durante esse processo, eu venho me especializando na área de operações, hoje, como você comentou, diretora de operações e produto. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eloren Cassimira Andreani, atualmente estou com a direção de sucesso do cliente, né? Eu tenho a minha formação em administração de empresas pela Universidade Estadual do Paraná. Eu sou lá do interior do Paraná, então a gente até brinca, né? Do Paraná para o mundo. Fiz uma especialização na FGV de gestão de projetos e durante toda a minha trajetória eu trabalhei com relacionamento de clientes, atendendo diferentes perfis, diferentes mercados, e para mim essa relação humana em traduzir conteúdos técnicos e transformando em impacto dentro do nosso negócio é o grande core, e é uma grande satisfação e um prazer estar aqui contribuindo para esse diálogo de hoje. Bom, hoje vamos falar um pouco da Incentive e das mulheres no setor de impacto. Vamos começar com uma pergunta para a Elore. Qual é o maior diferencial da Incentive que vocês enxergam na visão do mercado? E qual o principal desafio para uma mulher alcançar um cargo de diretoria e empreender em um setor de impacto? Bom, o grande diferencial da Incentive é que a gente utiliza a tecnologia para otimizar os nossos processos, facilitar, né, os processos burocráticos. E isso preserva com que a gente tenha o nosso principal ativo, que é o tempo. E quando a gente consegue escalar o tempo, nos dá flexibilidade para investir em diálogo com os nossos clientes, e essa conversa, essa proximidade humana dá muito repertório para a gente atuar de forma estratégica, consolidando a trajetória do direcionamento de impostos e o impacto social de todos os projetos. Com certeza. Então, a Incentive ela se posiciona cada vez mais como uma tech de impacto social, né? Como a tecnologia da Incentive ela pode proporcionar uma maior eficiência, transparência para o uso de impostos das empresas, e qual o papel da liderança feminina em todo esse avanço? Essa é uma excelente pergunta, porque permite que a gente fale do core da missão da Incentive, né? Então, a gente se posicionar como uma tech de incentivo, de impacto social, permite que a gente pegue, né, a ideia de lei de incentivo, que está aqui numa caixinha de burocracia, de complexidade, às vezes até de desconfiança, e traga isso para um lugar de confiança, de um lugar onde o mecanismo de lei de incentivo pode, de fato, ser usado de forma estratégica, de forma transparente e eficiente. Então, no nosso produto, a gente visa trazer, tanto para o proponente, que está buscando a captação de recursos para os projetos dele, como para as empresas patrocinadoras, uma visão completa, de ponta a ponta dessa jornada de investimento. Então, a empresa pode acompanhar tudo que vem acontecendo com os projetos, a análise documental, né, como ele está saindo dentro dessas análises, que faz parte desse fluxo normal, assim como o proponente acompanha as oportunidades que ele vem participando, né? Então, esse ponto é muito importante para que a gente mantenha essa transparência e essa segurança de todas as partes no processo. Um outro ponto muito importante, que inclusive é com uma das características que a Incentive se diferencia no mercado, é justamente como a gente utiliza os dados, né, as características dos projetos com os dados das diretrizes das empresas. Então, a nossa tecnologia consegue avaliar esses dois lados e fazer de uma forma que acaba sendo muito mais eficiente para que as empresas avaliem os projetos. Então, esses dados são avaliados e os projetos são ranqueados com percentuais de sinergia com base nessa diretriz de investimento social privado. Então, imagina que você tem
5 milhões, 10, 50 milhões para escolher quais projetos investir. É muito difícil que você consiga avaliar, às vezes, centenas de projetos com a mesma análise, né, a fundo. Então, essa tecnologia que a gente desenvolveu, que permite minimamente ranquear já com base nas suas diretrizes estratégicas, para que você se aprofunde nos projetos que fazem mais sentido para você, já permite que haja uma transparência maior. Ao mesmo tempo, para os projetos, acaba dando mais oportunidade para todos eles, porque eles participam de todas as oportunidades que existem na Incentive, com as empresas patrocinadoras, e acabam sendo avaliados com mais profundidade pelas empresas que de fato faz sentido dentro das diretrizes, né? Então, acho que esses são 2 dos pontos bastante importantes dentro dessa colocação. E do ponto de vista da liderança feminina, a gente sabe que o mundo de tecnologia ainda é majoritariamente masculino, né? Então, assim, para tentar trazer algum elemento inerente feminino, vamos pensar, eu acho que, principalmente no nosso negócio, a sensibilidade para uma boa usabilidade. Lembrando que a gente está saindo aqui de um processo completamente complexo, burocrático, e tentando fazer um processo que seja intuitivo, que seja confiável por pessoas que às vezes nunca ouviram falar daquele mecanismo. Então, essa parte da sensibilidade, principalmente para a usabilidade dos nossos parceiros e clientes, é muito importante. Sim, faz todo sentido. Para finalizar, tem alguma colocação? Eu gostaria de contribuir com a inserção da mulher, né, com cargo de direção dentro do mercado. Apesar do terceiro setor ser majoritariamente gerenciado e gerido por mulheres, a tomada de decisão e acesso ao capital, ele ainda é um local muito masculino, e onde muitas mulheres enfrentam dificuldades de diálogo, de abertura. Então, a gente sempre teve que desenvolver a nossa rede, né? Se a gente não tem uma rede já formada, então construa a sua rede de apoio, contrate a sua rede de apoio, faça cursos, contrate pessoas que vão auxiliar você a suportar toda essa trajetória, porque é se munindo de conhecimento técnico, ousadia, persistência, resiliência, que a gente consegue alcançar os nossos, né, sonhos. E a direção é um lugar estratégico, mas a gente não consegue setar uma estratégia quando a gente não conhece o problema real, operacional. Então, a gente precisa se nutrir de toda a base e trabalhar em rede para conseguir sustentar o crescimento da empresa. Para finalizar, eu ia pedir uma mensagem, um conselho de vocês para as mulheres que querem empreender, que querem alcançar uma posição de liderança, que você falou super se encaixa. Então, se você tiver mais alguma colocação sobre o assunto, é mesmo uma mensagem, um conselho, algo que vá dar um gás para a mulher que está buscando ter, especialmente, um cargo de liderança no setor de impacto. Eu acho que um ponto importante para a gente sempre refletir é acreditar na nossa própria jornada, nosso histórico, né? As pessoas que fizeram parte da nossa jornada, linkando até o que a Lauren trouxe sobre a nossa rede, a importância disso. Muitas vezes a gente vê o nosso histórico, as nossas experiências, não como um ativo, né? E a nossa jornada é um ativo. Então, como eu dei um exemplo no começo, né? A minha formação ela não é a tradicional dentro de um ambiente corporativo, mas isso me trouxe inúmeras vantagens que talvez uma outra formação não teria me trazido, né? Ao mesmo tempo, as dificuldades, os desafios de ser mãe, né? Isso também traz outro patamar de investimento de tempo, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de negócio, isso também me trouxe ferramentas para conseguir estar num nível de tomada de decisão de priorização, saber dizer o sim, saber dizer o não para momentos, né, e elementos de forma mais clara, foi crucial. Então, eu acho que é importante a gente sempre refletir sobre as nossas experiências. São os erros, são os nossos acertos que nos trazem até aqui. Então, a minha provocação seria a gente, como mulher, principalmente, entender que a nossa jornada, o nosso histórico, é uma força, e acreditar nessa força, que é onde vai te levar na carreira e na vida como um todo. Eu queria acrescentar a fala da Thaís, contribuindo um pouco sobre a minha trajetória e como a Lauren, né,
sonhadora com uma profissão lá atrás se visualizava. Eu sempre sonhei em ter uma carreira executiva, né? Eu fiz administração de empresas, eu tinha um propósito de resolver problemas para gerar impacto e melhorar a vida das pessoas, independente do mercado. Me encontrei no mercado de impacto, que é transformador, é motivador, é todos os dias ali você transformando realidades e o problema que a gente resolve, infelizmente ele existe, mas a gente precisa resolver, que são os problemas sociais. E nessa trajetória de buscar uma carreira executiva, eu me deparei com o empreendedorismo. E ser empreendedora é muito mais do que ter um cargo executivo, porque o cargo executivo você executa o que outras pessoas tomaram de decisão ou desenharam essa estratégia. E empreender não, é você assumir risco, é você viver no desconforto, né? Então, o empreendedor vive com inúmeras incertezas e precisa confiar no seu trabalho, no propósito da sua empresa, para fazer ela crescer e escalar. E a gente tem um time maravilhoso que eu sempre nomeio eles de time de milhões, porque são pessoas que estão investindo o tempo da sua vida, suas capacidades, suas habilidades para fomentar impacto e fazer todo o propósito crescer como a gente tem alcançado aí nos últimos anos. Então, para fechar, eu aconselho, né? Eu desejo que todas as pessoas sigam os sonhos do seu coração, lutem dia a dia com bastante persistência e precisa acreditar em você mesmo para que você consiga realizar, porque só você sabe o que te move e o que você sonha para sua vida. Então, é isso. Muito obrigada, Lauren. Muito obrigada, Thaís. É um prazer receber vocês aqui. E assim a gente encerra mais um episódio de Conversa Tributária. Muito obrigada para toda a audiência. E se alguém ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre o assunto, vocês podem entrar nas nossas redes sociais e buscar mais informações, entrar em contato com o especialista e buscar o Instagram da Thaís e da Lauren. Muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio.